jornalista, escritor, professor e um dos mais singulares e assertivos cronistas do nosso tempo. Nasceu em Além Paraíba, Minas Gerais. Antes de chegar à universidade, foi pintor e trabalhou em banco. Prêmios da maior relevância fazem parte da sua trajetória. Seus títulos têm reconhecimento internacional e são considerados divisor de águas para o pensamento democrático brasileiro. É um dos mais respeitados, admirados e queridos no jornalismo brasileiro. É consultor de veteranos e inspirador de novos profissionais. É imortal, acadêmico, ocupante da cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. No perfil de hoje eu tenho a honra, o prazer e a alegria de conversar com o jornalista Zoinir Ventura. Zoinir, muito obrigado pela sua presença. É de fato uma honra ter você aqui no perfil. Rogério, muito obrigado, por essa apresentação generosa. Muito obrigado. Totalmente verdadeira. Eu espero corresponder. Totalmente verdadeira. Zoinir, você foi um menino de família simples, que nasceu em Além Paraíba, como eu disse, depois veio para o Rio de Janeiro e antes de chegar ao jornalismo foi até pintor, não é isso? Você veio para o Rio por quê? Não, na verdade, meu pai trabalhava nessa época na Leopoldina Railway, aquela ferrovia da época. Então, isso, eu nasci em 31, se fizer os cálculos... Tem um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo, Mas, e aí ele viajava muito por Minas. Então ele passou para Além Paraíba, conheceu minha mãe em Além Paraíba. Ele era de Friburgo e ela de Minas e tal. Aí eu nasci lá e fui para Ponte Nova, fiquei até os 11 anos. Aí fomos para Friburgo, Quer dizer, meu pai voltou, então voltou à profissão dele, que era de pintor. E eu, aos 11 anos, comecei como assistente dele, Eu, às vezes, digo, quando mania de grandeza, eu fui pintor e tal. Na verdade, eu fui ajudante de pintor. Ele que era o grande pintor. Eu raspava a parede, fazia. Mas, enfim, foi a minha primeira profissão, foi essa, de pintor com muita honra, porque ele era o melhor pintor de Friburgo. Olha, pintor de parede de Friburgo. Você depois trabalhou em banco. Antes de chegar no jornalismo, realmente você ainda trabalhou em banco? Aí eu trabalhei. Fui contínuo de um banco, Banco Barra do Piraí, que era a agência de Nova Friburgo. Fui contínuo de um bar, o Bar Eldorado, o bar alemão. Fui contínuo num laboratório de prótese e fui balconista de uma camisaria Friburgo. Aí depois disso tudo, eu tentando e continuava estudando e tal, estudando à noite. Mas aí o colégio onde eu estudava fez uma proposta que era irrecusável. Eu poderia estudar de graça à noite se eu lecionasse, se alfabetizasse a turma do chamado primário naquela época. E aí eu fui e descobri que é o que eu queria na vida, que era realmente ser professor. Você se tornou professor logo depois, entrou na universidade para ser professor. O resto foi por acaso, porque a vocação era de professor. E aí, mas em Friburgo, como na maioria das cidades médias ou pequenas na época, não tinha faculdade, Tinha que vir para o Rio para estudar. E, enfim, a família era pobre, foi uma transição assim difícil, mas eu acabei ficando na casa de uma tia, Quer dizer, fui acolhido, na casa de uma tia, com a ajuda dela. Então, pude vir para o Rio para estudar, para ser professor, para ter a licença de professor, bacharelado de professor, e fui para a Faculdade Nacional de Filosofia, que era o curso de Letras Neolatinas, que dava esse diploma. E aí, Rogério, eu caí, num antro de saberes, de intelectuais, porque você foi aluno de gente importantíssima. Aluno do Manuel Bandeira. Cleonice Brasileira, minha que querida depois acabou amiga, te recebendo na academia. Olha como o mundo dá volta. Divina Cléo, até hoje minha amiga, querida e tal. Especialista em Fernando Pessoa. Não, eu devo a ela, quer dizer, Fernando Pessoa, Camões, Lusíadas, ela que me introduziu nesse mundo encantado da literatura portuguesa, Mas então é isso, quer dizer, eu saio de lá de Friburgo e caio, fui morar em Vila Isabel, onde minha tia me acolheu, e com 2 primos queridos que sabiam tudo do Noel Rosa, de samba. Então eu fui introduzido ao Noel, frequentando os lugares. Aqui o Noel Rosa fez um samba tal, aqui. E ao mesmo tempo pegava o bonde e ia para a Faculdade Nacional, que era aqui na Esplanada. E aí Celso Cunha, José Carlos Lisboa, Ernesto Faria, Alceu Amoroso Lima. Nossa! Então, realmente era um timaço chamado de catedrático, Então, para time mim foi estelar. Um time estelar, quer dizer, eu dei essa sorte, tudo na minha vida aconteceu muito por acaso, de ser aluno, dessas figuras incríveis,
Isso faz uma diferença absoluta na vida de alguém, né? Até hoje, olha, até quando perguntam assim, qual é a importância, porque eu não fiz jornalismo, não fiz curso de jornalismo, eu fiz letras, né? Até hoje eu uso coisas que eu aprendi nessa faculdade, nesse tempo, né? Com esses incríveis professores, né? E deles, Cleonice é que está viva, né? Cleonice dessa galera tá viva, toda, quem está viva aí é Cleonice. Divina, e ainda Cleo. divina, falando, pensando, muito bem, né? E me recebeu na academia, né, com um discurso muito bem-humorado, como é dela, né? Lembrando que, né, a primeira aula eu faltei, aí a segunda, e essa menina aí, quem é que sabe? Ela achou que eu era com esse nome, né? Que era uma moça. Era uma moça, então. Enfim, ela é uma querida amiga. Mas eu dei essa sorte, né? Quando digo assim, você é feliz, não tem por que não ser. Né? Eu tenho tudo que a vida me deu mais do que eu merecia, né? E entrando aí o seu esforço pessoal, que certamente apareceu em algum momento, né, Zuenir? Você teve a sorte e o esforço pessoal, com certeza. E você chegou no jornalismo como? Aí você sai da faculdade e você começa a dar aulas. E você chegou a jornalista de que forma? Pois é. Aí entre esses professores tinha um que ainda não era professor, era aluno, mas tão genial, né? O Manuel Bandeira, por exemplo, adorava ele, que é o Elcio Martins. Morreu com 36 anos, uma figura. E ele apostou em mim. Ele era professor. E ele sabia das minhas dificuldades e tal, onde eu dava aula particular, mas com dificuldade, porque a faculdade se tomava o tempo todo, você ficava o dia inteiro na faculdade. E ele falou, olha, eu tenho um emprego para você. Ele dirigia o arquivo da Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda. Que foi um jornal importantíssimo, importante, né? Do ponto de vista técnico, de formação de jornalista, né? Formou gerações e tal. E era assim de 6 à meia-noite, o horário que eu podia. Eu falei, puxa, maravilha, é o horário que eu posso e tal. E então comecei a trabalhar com ele lá no arquivo. E ele insistia muito para eu ir para a redação. Ou seja, vai lá para baixo, que era no 3º andar, fica vendo, escreve, né, faz uma... E eu dizia, mas olha, você não... Ele dizia assim, não é muito bom para o estilo. Né? A prática jornalística, e é verdade, você sabe disso, né? Disciplina muito, né? Aquela coisa de você ter que usar substantivo e verbo, né? Pouco adjetivo. Enfim, eu dizia, não, mas eu não quero, eu só quero ser professor, não quero ser escritor, não quero ser jornalista, para que eu vou aprimorar meu estilo e tal? Nessa conversa, quando até um dia, por acaso, ainda por acaso, sempre por acaso, eu estava passando pela redação e o Carlos Lacerda, que era o dono do jornal, era o diretor, e ao mesmo tempo um professor. Ele comentava o jornal no dia seguinte, olha, isso aqui é bobagem, isso aqui não, e tal. Ensinava a escrever, né? Você, inclusive, já declarou que ele era um político controverso, no entanto, um jornalista excepcional. Excepcional. Né? Até às vezes eu digo que era um péssimo político, mas realmente um jornalista. E ele ensinou muito jornalismo, também, muito. Primeiro, digamos assim, livro, né, manual de jornalismo, foi o manual dele, sabe? Aquela que não existia muito na época, não existia muito, né? Que não permitia que você usasse, né? Quer dizer, mulher com esposa, não é mulher, não existe esposa, existe mulher. Decúbito frontal, aquela coisa que todos os lugares clichês, né, do jornal, do jornalismo, ele combatia aquilo tudo de uma forma realmente incrível. Eu dizia até que ele, para usar adjetivos, você tinha que fazer um memorando para ele, porque ele não deixava. E aquilo realmente disciplinando, você aprendia a escrever. É a prática do bom jornalismo. É a prática do bom jornalismo. Então, enfim, ele estava procurando alguém para escrever um artigo, era um artigo até sobre um escritor francês, que ainda já era, né, meu ídolo, tal, que é o Camus, né, o Bert Camus, que é um romancista, ensaísta e tal. E eu me candidatei a escrever esse artigo. Ao mesmo tempo, né, fiquei arrependido, porque no dia seguinte ele dava broncas colossais. Cadê aquele idiota que disse que sabia escrever? Enfim, eu fiz, para resumir a história, eu fiz o artigo. O artigo fez um certo sucesso, porque diziam seguir o contínuo do arquivo é um gênio, não era nem uma coisa, nem outra e tal. E a partir daí, eu fui para a redação onde eu ia ganhar 3 vezes mais do que ganhava no arquivo. Então, aquilo que o Elcio não tinha conseguido. Seduziu. Esse 3 vezes mais te seduziu. Olha. E aí desci para a redação e nunca mais saí, né? De lá ficou? Fiquei, foi assim. Passou a gostar? E aí, olha, eu não consigo imaginar, né, viver sem outro. Está no meu sangue, né? Eu não tenho, na verdade, não tem sangue, está na veia. Eu tenho tinta de jornal, como se dizia. Mas, foi uma descoberta. Quando as mães hoje dizem assim para mim, mães de jovem, olha, meu filho ainda não sabe o que vai ser, eu estou preocupado e tal, porque não tem ainda vocação, não tem e tal. Eu digo, olha, fica com calma, porque eu comecei muito tarde.
Já comecei velho, eu descobri minha vocação velho, eu já tinha... Você já era até professor. Pois já está há mais de 30 anos. Você dava aula na universidade, inclusive. Também, eu fui assistente do Celso Cunha, que é uma das minhas glórias da carreira acadêmica. É verdade. Então mas tudo, olha, tudo meio por acaso, assim, né? Enfim, então a coisa de vocação, há pessoas que nascem sabendo o que querem, e outras que descobrem... Ao longo do processo. Né? E é o meu caso, eu não a vocação, não perdi minha vocação por isso, ao contrário, eu encontrei tardiamente o que eu queria na vida, né? E você deu um salto qualitativo, você compensou o tempo que você deixou, você compensou qualitativamente. Zueni, você começou a ser jornalista mais ou menos na década de 50, não foi isso? Exatamente. Um momento que também, chamada década de ouro, esse período. O jornalismo que você conheceu para o jornalismo que fazemos hoje tem várias diferenças. Quais as mais significativas que você considera? Olha, eu acho, né, há um certo saudosismo, tem companheiros de geração, né, uma certa dizendo o seguinte, não, uma nostalgia, né, que naquele tempo o jornalismo... Não, eu acho que o jornalismo que se faz hoje é muito melhor do que o que se fazia. E a profissão, primeiro que ela não existia como profissão. Era uma coisa muito amadorística. É claro que tinha todo um romantismo, você não tinha hora de fechar o jornal, saía a hora que saía, ia tomar chopp, né, depois, enfim, tinha umas liberdades assim. Mas a profissão não era reconhecida, entendeu? Você, negócio de horário, me lembro, o próprio Carlos Lacerda dizia o seguinte, olha, jornalista é 24 horas por dia. Se você quer horário, você vai ser funcionário público. Mas com isso, né, quer dizer, a gente era explorado, porque você não tinha horário e tal. E hoje, apesar de tudo, você tem uma profissão regulamentada, você tem, né, alguns vícios, né? Por exemplo, né, que tinha naquela época, que era o engajamento em partidos, jornais não de partido, a última hora era de um partido, né, apoiava incondicionalmente, e a tribuna de outro. Né? Então tinha isso, quer dizer, não tinha essa busca da objetividade, da isenção, da independência e tal. Que é uma característica de um bom jornalismo. Um bom jornalismo. Deve ser assim, né? A palavra ética entrou no vocabulário muito tarde, quer dizer, nessa época você não falava em ética, né? Não existia, sabe? Então eu acho que não, eu acho que o jornalismo que se faz hoje, com todos os problemas, com todas as deficiências, os pecados, etc., mas é muito melhor do que o que se fazia naquela época. E naquele momento a gente estava entrando no Brasil com alguns conceitos americanos, como lead. Isso estava chegando no Brasil naquele momento, um jeito diferente, o que a gente acabou incorporando, né? Isso fez muita diferença para quem escrevia, para quem estava na formação, na profissão naquele momento? Fez sim, o famoso lead, né? Que você responder aquelas perguntas, por quê, quando, onde, tal, etc. Quem trouxe aquilo foi um grande jornalista, o Pompeu de Souza, com quem eu trabalhei, tive essa honra de trabalhar. E veio depois da Segunda Guerra, ele trouxe e acrescentou o sublide, né, a essa pergunta. Mas era um jornalismo, quer dizer, do nariz de cera. Ou seja, o principal acontecimento, às vezes, vinha no final. O que nessa nova técnica do lead é o seguinte, você responde de saída as principais perguntas que o leitor vai fazer, né? Por quê, quando, onde, quem e tal. E naquela época, antes do lead, era isso, você falava do ambiente, falava, sabe, do dia de sol, falava isso, chamado nariz de cera, e às vezes no final da matéria é que você dava o acontecimento principal e tal. Então isso foi uma revolução na escrita jornalística. Não? Você acha que foi uma mudança positiva para a gente ter abraçado essa ideia? E hoje só se faz jornalismo desse jeito, né? Eu acho que você acha que, de certa forma, engessou-se um pouco? Eu acho que o lead, quer dizer, mesmo o mito da objetividade, quer dizer, isso trazia, nessa época, ao contrário do jornalismo europeu, né, jornalismo francês, que me influenciou mais do que o americano até. Mas o americano com a objetividade, né, o pragmatismo e tal, era um pouco isso, para você ter objetividade. É claro que essa objetividade é muito mais um objetivo do que realmente uma realização. Quer dizer, é impossível você ser completamente objetivo. Nem a máquina é. Nem nem completamente isento. Nem completamente isento. Agora, você tem que ter, né, o esforço, a tentativa, quer dizer, a busca da isenção, a busca da objetividade. Né? Respeitar, né, a opinião, o direito do leitor ter a sua própria opinião. Né? Quer dizer, você deve dar a ele informação, dados, etc., para ele decidir, né, sobre aquele assunto e tal. A conclusão precisa ser dele, né? A conclusão deve ser dele. Deve ser dele, né? Então, pelo menos, eu acho que tem que ter esse esforço
de objetividade, embora sabendo que alcançá-la é muito difícil, né? Mas já vale pelo esforço, né? Dizer o seguinte, não, olha, isso aqui é minha opinião, entendendo? Mas, enfim, né? Ela não é a única, né? Então, eu acho que ajudou muito nesse sentido, né? De que você ter hoje um jornalismo mais objetivo, mais isento, com todas as dificuldades disso, mesmo sendo mais, né, uma busca do que uma realização, mais do que um tempo em que isso realmente não existia, né, como ideal. E na época que você começou, nós tínhamos menos mídias, né? A gente tem o jornal, a televisão, hoje a gente tem muita coisa em volta, né? O que, de certa forma, tem um lado bom e ruim para a notícia. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, mas no próximo bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e eu volto com mais o Enir Ventura para você aqui no Perfil. É rapidinho, a gente volta já.